Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estou muito feliz por estar aqui nesse canal. Agradeço sempre essa amada casa, Centro Espírita Luzes do Caminho e todos os colaboradores dessa casa. Eu me chamo Vera e o assunto que nós vamos abordar hoje vai nos envolver. É como uma pílula para nós, para nossa alma. É para nós uma excelente ferramenta, né? Um ingrediente poderoso, que mesmo usando aos poucos as pitadas, né? Para realçar o sabor, para realçar a nossa caminhada. Tá? Quer saber do que nós vamos falar? Fique conosco. Vamos falar hoje da importância da oração e vários etc. Tá? Então vamos lá. A prece é um ato de adoração. Adorar a Deus é pensar nele, é nos aproximar dele, é nos colocar em comunicação com o nosso Pai. Da prece, 3 coisas nós podemos propor por meio, né, da prece: louvar, pedir e agradecer. Isso está na questão 659 do Livro dos Espíritos. O que é a prece? O que podemos conseguir através da prece? Existe uma fórmula para a prece? E que tipo de recurso nos traz a prece para nós? Qual também é a eficiência da prece? E também nós vamos abordar, podemos orar por outras pessoas? Tudo que pedirmos, seremos também atendidos? Então, meus irmãos, por isso está no Evangelho, né, que todas as coisas que nós pedirmos orando, nós creiamos que nós vamos ter e receber. Tá? E isso é o que está no Evangelho de Marcos. Porém, as leis naturais e imutáveis, né, sem dúvida, isso nós sabemos. E sabemos que Deus também, ele não pode anular, né, segundo os caprichos de cada um, essas leis naturais. Mas também daí a nós acreditarmos que todas essas circunstâncias das vidas ficam submetidas à fatalidade, não. Né? Daí tem um grande porém, tem um grande equívoco. Né? Então o homem assim não usaria o seu livre-arbítrio, não precisaria ter a iniciativa. Tá? E André Luiz, lá nos Missionários da Luz, no capítulo 6, ele fala... o homem atrás também o concurso dos bons espíritos, né, que vem sustentá-los, né, trazer as resoluções, vem inspirar esses bons pensamentos através disso. Então ele adquire, desse modo, nós adquirimos uma força necessária para vencer aquilo que a gente precisa, as dificuldades, né? E talvez muitas vezes voltar para o outro caminho daquilo que a gente estava com dificuldade. Podemos também desviar de nós, né, os males, alguma coisa que estaríamos atraindo pelas nossas próprias, né, pelas nossas faltas, pelo nosso não entendimento daquilo. Tá? E isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Segundo Allan Kardec, nosso codificador, né, a principal qualidade da prece é ela ser clara, ela ser simples, né? Não precisa ser rabuscada, né? Mas cada palavra tem o seu alcance, ela tem que despertar uma ideia, né? Como diz, mover uma fibra. Ter sentimentos, meus irmãos. Uma palavra, ela deve fazer refletir o que nós sentimos. Tá? Então, somente nessa condição é que a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, ela, segundo o que está no Evangelho, no capítulo 28, ela não teria uma eficácia. Tá?
Mas, no entanto, meus irmãos, nós temos que orar sempre. Aí vai uma análise. Nós nos alimentamos todos os dias, nós tomamos água, né, que auxilia no nosso corpo. Então, diariamente, nós temos esses hábitos. Tá? Isso é importante. E a prece é o nosso alimento da nossa alma, assim como alimentamos o nosso corpo. Então, nós vamos aprender e adquirir o hábito de orar. Esse exemplo que nós deixamos do corpo, se a gente deixar de cuidar do corpo, né, só quando ficarmos doentes, cuidar do nosso corpo, então com a nossa alma é o mesmo, né, com o nosso ser. Então, só quando estivermos em conflito, só quando precisar, só quando, né, estou no meu limite, nós não devemos subestimar o valor da nossa comunhão, da nossa comunicação com o Pai, com Deus. Teremos de atravessar épocas difíceis, faz parte da caminhada. Estamos deprimidos, continuemos a orar. A prece, meus irmãos, é luz, é orientação dos nossos próprios pensamentos. Isso está lá no livro Entre Irmãos de Outras Terras, né? No capítulo 39. Outro grande benefício proporcionado pela prece é a gente atrair o auxílio dos benfeitores do nosso anjo da guarda, né? E pelos canais, pela nossa intuição, então, eles nos inspiram, uma inspiração, né? E vem nos sustentar. Então, esse hábito de orar é de um valor assim inestimável para nós, que é um exercício que precisamos fazer diariamente, né? Pois eles têm um poder de criar um campo de forças positivas ao nosso redor, né? Que nos protege, nos auxilia e nos mantém. Jesus nos disse: não vos assemelheis aos hipócritas que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. A prece não é movimento assim mecânico dos lábios, nem um disco, né, de repetição, um aparelho da mente. A prece é vibração, a prece é energia, a prece é poder. Tá? E lá nessa questão 659 do Livro dos Espíritos, pergunta: qual o caráter geral da prece? E eles respondem que a prece é um ato de adoração a Deus. E orar a Deus é pensar nele, nos aproximar dele, né? Assim, nos comunicar com o nosso Pai. É tão simples, né, meus irmãos? Pensemos nisso. E pensemos que quando a gente gosta de alguém, aqueles que nós amamos, a gente sempre quer estar junto. Aí a gente marca encontro, a gente marca viagem, a gente marca passeio, né? E se não estamos juntos, estamos pensando sempre em comunhão, nos ligando. E com Deus, nosso Pai, tem que ser assim, ser próximos dele. Isso é importante para a nossa caminhada. Então, pela prece que nós podemos fazer essas três coisas, como fala o Evangelho: louvar a Deus, pedir e agradecer. E aí vai uma questão: o que eu faço mais? Eu louvo a Deus mais ou eu agradeço mais? Ou eu estou sempre pedindo? Pode, com certeza nós podemos pedir, mas devemos refletir sobre, né, louvar, pedir e agradecer. Que a prece, ela reflete um conjunto das nossas atitudes ante a nossa vida, né, ante a vida. Então, nós somos o que pensamos. E como então estão os nossos pensamentos? A prece, ela limpa, ela auxilia a fazer essa limpeza no nosso campo de pensamento, no nosso mental.
as boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Assim fala lá na questão 661 do Livro dos Espíritos, que a prece é a ação no bem. Tá? E aí diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora teu pai que está em segredo. Isso está no Evangelho e a gente vai trazendo essas contribuições do Evangelho. O Deus distante criado pelos homens ou o Deus está dentro de nós? O Deus está dentro de nós. Tá? E como orar? Fazer essa higienização da nossa mente. Aí a gente traz também: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, nos momentos de dificuldade, de pedir e não perseverar, é esperar pelo milagre, e aí fora das leis naturais. A prece, ela não muda a natureza nem o curso das nossas provações. Tá? E isso na questão 663. Mas ela sustenta, ela dá equilíbrio, né? Ela traz compreensão. Então, tipo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Tá? Então, vamos adquirir esse hábito de orar, de trabalhar e de aguardar com confiança. Tá? Sermos otimistas, estarmos presentes, tá? Nas nossas vidas, ser otimistas, mudando as nossas atitudes, né? Tirando as nossas dúvidas e esperar, meus irmãos, esperar com fé, sem preocupação com o futuro. Porque Jesus nos disse: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então basta a cada dia o seu mal. Então a limitação do tempo é a criação dos homens, então tenhamos paciência, né? A bênção do tempo é o agora, a preocupação com o amanhã compete hoje. Então, e hoje nós vivemos tempos difíceis, de violências, de corrupções, de catástrofes naturais, e diante de tantas mazelas, né, da imperfeição dos homens. Então, isso permite que nasçam dentro de nós sentimentos de desesperança, muitas vezes de ódio, de falta de fé. E muitas vezes o desejo que temos é aquela da lei, de olho por olho e dente por dente. Então, os mais sensíveis, né, a gente percebem que a energia está diferente. E aí muitas vezes a gente não dorme, sentimos assim muita angústia, sentimos um peso, sentimos uma tristeza. E aí perguntamos: o que fazer diante desse quadro? E a resposta é simples, curta e objetiva: orar. E o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo traz essa importância, essa beleza dessas orações, né? Que fala dos homens incrédulos, se soubesse que grande faz, né, a prece e a fé dentro do seu coração, e leva a nossa alma, né, ao arrependimento e à oração. Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. Isso é muito importante. A oração é um orvalho divino que aplaca o calor, né, excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos eleva o caminho que conduz a Deus. E no recolhimento e na solidão estão com Deus. Não há mais mistérios que Deus nos auxilia e desvenda. Apóstolos do pensamento para nós e a vida
a nossa alma se desliga da matéria e revoa por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Que tenhamos consciência de que nosso pensamento atrai companhias espirituais afins e que esses mesmos pensamentos se juntam com os pensamentos de outros encarnados. É tudo energia. Tá? Então, se nos deixarmos invadir por esses sentimentos que falamos, de ódio, de vingança, de angústia, estaremos assim emitindo essa energia para o mundo e tudo fica muito negativo. E nesse momento nós nos tornamos responsáveis, né, pelo esse agravamento dessa situação com a nossa falta de esperança e falta de oração. Então a gente pode dizer que orar vai mudar a situação e realmente saber que aquilo que vai acontecer lá de alguma forma. Mas a prece sim fortalece a nós e aos outros também. Tá? Nossas provas estão entre as mãos de Deus. Nós temos que ter confiança e paciência. Né? E as que também nós temos que suportar até o fim. Faz parte, muitas vezes, da nossa caminhada. Então, Deus que conta com a nossa resignação. Então a prece chama para nós os bons espíritos, né? E eles nos auxiliam que a gente tenha coragem para enfrentar todas as provas duras, tudo. Então isso é útil, né? E quando ela é feita com sentimento, ela fortalece, né? E nos traz um grande resultado. É a frase que ajuda e o céu te ajudará. E Deus não pode mudar a ordem, a natureza, como já dissemos, por um capricho nosso, por aquilo que nós desejamos, porque muitas vezes, nosso ponto de vista, muito na Terra, nós não temos a ideia. Frequentemente, um grande bem, muitas vezes, aquilo vai nos trazer. Tá? E esses males que nesse momento possa parecer um grande mal, ela é a chave para a nossa caminhada. Tá? Então, os pedidos que nós frequentemente fazemos, precisamos pensar neles, como Kardec falou. Frequentemente, também, os nossos amigos, eles nos suscitam uns pensamentos, né, necessários para nós nos tirarmos de situações, muitas vezes, difíceis. Isso está na questão 663 do Livro dos Espíritos. Então, é nosso dever cristão de enviar essas energias, né, desejos de paz, de fé, de amor, de respeito, de resignação, enfim, de caridade. E orar é praticar a caridade, é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor daqueles irmãos que sofrem, mesmo que há a distância, muita distância de nós. Então, caridade não é apenas ajudar materialmente, né, ou estar ali presente, mas sim, muitas vezes, em pensamento, em oração. E quando não é possível, estamos sempre usando uma prece sincera, né? Isso ajuda muito. Emitir os nossos sentimentos, né, sinceros, não orar maquinalmente, como já falamos, né? Aquelas preces decoradas que saem só dos lábios maquinalmente. E Jesus nos fala, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que não se ponham, que a gente não se coloque em evidência, porque muitas vezes estaríamos humilhando o nosso irmão, né? Nos preocupe em orar muito, mas não é pela multiplicidade das palavras que nós seremos atendidos, mas pela nossa sinceridade. E antes de orar, se tivermos alguma coisa contra alguém, a gente precisa pensar nisso e pedir perdão. É sempre complicado muitas vezes, mas
é o importante a se fazer. O perdão é a maior caridade que nós temos, tanto conosco quanto os nossos irmãos. Muitas vezes ficamos fervilhando alguns assuntos e não conseguimos perdoar, né? Ficamos com esse sentimento de raiva, de desprezo. E a partir do momento que pela oração nós pedimos para conseguir perdoar, e aí sim nós vamos estar cumprindo, limpando nosso coração, ficando purificados, tá? Orando com humildade, né? Colocando em evidência as nossas dificuldades, os nossos defeitos e não as nossas qualidades, porque aí nós vamos não estar comparando, não humilhando os nossos irmãos, né? Então, se a gente comparar os outros, o que há de mal neles, é difícil esse exercício, né? Mas tudo isso faz parte da nossa evolução. E o poder da oração que fazemos, então, como nós já dissemos, está no nosso pensamento, né? E reflete para o mundo. Então, imagine, se todos nós, conhecedores da nossa amada doutrina, emitíssemos uma oração sempre, né? Diante de algo assim que nos fere ou agride, mesmo que indiretamente, ao invés de desejar muitas vezes mal, né, para a pessoa que tenha o mesmo fim que a vítima, que a gente possa, nesse momento, que a gente possa orar, ao invés de maldizer os políticos, que a gente possa orar pedindo auxílio, né? Ao invés de ficar vendo essas calamidades, esse tsunami, esses efeitos naturais que acontecem por estar longe de nós, mas que a gente possa se colocar no lugar dos nossos irmãos e enviar energias positivas orando, né? A oração em comum de todos, ela tem uma ação muito mais poderosa, forma uma egrégora, né? Quando todos oramos juntos, se associam os nossos corações num só pensamento, tem um poder muito grande, né? E com esse mesmo objetivo, né, para o nosso planeta. Vira um grande canal, uma grande energia. Então que saibamos, meus irmãos, pedir a Deus não o fim de imediato dessas nossas mazelas, as mazelas do nosso mundo, né, das tragédias, tudo que possa acontecer, mas que nós colocamos as nossas orações, os nossos pedidos, a gente coloque neles paciência, fé, acreditando, se resignando, tendo coragem, tendo nesses momentos um pouco de paz de espírito, né? Orando para nós e para os outros. Então, assim, com esse sentimento, nós vamos atravessar o tempo até que tudo chegue de uma forma calma, resiliente, né? Sem peso, sem medo e sem revolta. O que Deus lhe concederá nesse momento, a Ele se dirigir com confiança, é como já falamos. Então, é coragem, e é paciência, é resignação, e é compreensão, um estado de paz espiritual. E também vamos nos desvencilhar, entendendo essas dificuldades, nós vamos saber nos portar, viver melhor, e os amigos da espiritualidade, com certeza, eles vão estar assim junto de nós e nos assistindo. Então, o poder também de fazer ao bem ao próximo ainda é reafirmado na questão 662 do Livro dos Espíritos, que diz: pode-se orar utilmente por outrem? E o que eles nos respondem: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. A prece por outros é um ato, então, dessa vontade. E se essa vontade, meus irmãos, for ardente, for sincera, né,
ela com certeza ela chega aos amigos da espiritualidade que vão inspirar aquelas seres que estão precisando muita força, um alimento para a alma deles, né? E a prece de coração é tudo, tá? Então, orar e pedir um milagre não vai estar sendo válido, né? A gente precisa orar e precisamos confiar que tudo a seu tempo, pedindo sempre força, né? E aceitar então esses desígnios maiores que muitas vezes nós não temos o entendimento. E é crer nas mudanças, né? Muitas vezes trazida pelo caos, e é esperar então a melhoria de Deus nessas situações, porque aos nossos olhos muitas vezes é um mal, e o mal muitas vezes não era aquilo, ele vai trazer o nosso bem maior. Então, que nós elevemos os nossos pensamentos, né, numa sincera oração sempre, que deixemos sair do nosso coração energias de muito amor e de muita paz, tá? E que juntos essas energias possam aliviar os sofrimentos de todos, né? Daqueles que hoje estão enfrentando situações difíceis. E assim, dessa maneira, eu trago para encerrar uma mensagem de Chico Xavier pelo espírito da Maria Dolores, né? A mensagem Beneficência, e do livro A Vida Conta. Ante a pessoa que sofre, nunca digas impossível. Nas sendas de qualquer nível, podes doar do que tens. Para os outros, muitas vezes, na prova amarga como é. Uma só frase de fé define o maior dos bens. Poucos sabem quanto valem, para uma casa singela, alguns metros de flanela, em forma de cobertor. O pão cortado aos pedaços para o conforto da mesa. A força da gentileza de quem oferta uma flor. Enxuga teu sorriso, a lágrima que te alcança. Estende alguma esperança a quem se note sem luz. Qualquer migalha de auxílio é plantação que se faz, rendendo frutos de paz nos créditos de Jesus. Meus irmãos, eu espero que todos possamos então, todos os dias, podermos orar, podermos adquirir esse hábito de comunhão com nosso Pai, e isso com certeza vai nos trazer paz. E que continuemos, principalmente nesse momento, a enviar essas orações a todos os irmãos que enfrentam dificuldades, a todos os hospitais, que nós possamos fazer essa egrégora quando acordarmos, quando formos, né, nos alimentar, quando formos dormir, sempre nessa comunhão. E isso, com certeza, o maior beneficiado seremos nós mesmos. E isso vai nos trazer uma grande harmonia, uma grande paz para vivermos melhores. Eu agradeço imensamente por poder trabalhar e estar aqui nessa tarefa maravilhosa de poder estar falando, e espero que tenha chegado essa mensagem no seu coração e que você possa sentir em paz e orar ao nosso Pai, orar ao nosso Mestre, pedindo o auxílio da espiritualidade amiga. Muito obrigado, até a próxima, que assim seja.